aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estou aqui para falar sobre o final de Através da Minha Janela e tudo o que eu espero de uma possível sequência caso a Netflix faça uma continuação. Através da Minha Janela acaba de chegar à Netflix e conta a história da Raquel, uma menina que é completamente apaixonada e obcecada pelo vizinho dela chamado Ares, com quem ela simplesmente nunca conversou. Mas tudo muda quando ela descobre que ele tá usando o Wi-Fi dela em segredo e decide confrontá-lo. Eu já falei o que eu achei do filme em um vídeo aqui do canal, vou deixar linkado aqui em cima caso você queira ver. E se você ainda não assistiu ao filme, assiste o vídeo porque pode ficar tranquilo, ele vai estar sem spoilers. Já esse aqui, como a gente vai falar do final e de uma possível continuação, vai estar recheado de spoilers, então assista por sua conta e risco. Fica aqui o alerta de spoiler então, mas se você quiser continuar assistindo, já lembra então de deixar o seu like, que é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo legal e indicar para mais pessoas, e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Eu sempre falo muito sobre outros lançamentos de filmes e séries, também de música e tudo do entretenimento. Bora falar então do final do filme, mas vamos relembrar como tudo chegou até este final, né? Basicamente, depois de muita pegação, sem sentimento e também corações partidos e sofrimento, o Ares finalmente se abre com a Raquel, explica porque ele negou os sentimentos dele por tanto tempo, né? Conta a história de como ele descobriu que a mãe estava traindo o pai, e aí depois quando o pai descobriu, ele na verdade não ligou porque ele também traía e falou pro Ares que ele deveria ficar com quantas mulheres quisesse sem se apegar e sim focar na empresa. E aí o Ares seguiu esse lema a vida inteira, mas ele decidiu com a Raquel que ele ia finalmente aceitar os próprios sentimentos e se abrir para esse amor, porque ele percebeu que não valia a pena continuar lutando contra isso. E aí os dois começam a namorar oficialmente, vivem vários momentos fofíssimos que a gente acompanha, mas nem tudo são flores, né? Em primeiro lugar, a família do Ares não aprova esse relacionamento de jeito nenhum. O pai dele quer muito que ele foque em entrar em Stanford para fazer os estudos lá nos Estados Unidos e depois assumir a empresa da família, e ele acha que o relacionamento atrapalha isso. Ao mesmo tempo, a Raquel também enfrenta ali alguns problemas, principalmente com a amizade dela com o Yoshi. O Yoshi tá ali ao lado dela o tempo inteiro, e ele acredita que ela não deveria dar mais uma chance ao Ares, sendo que ele magoou o coração dela tantas vezes, e isso acaba estremecendo um pouco a amizade entre eles. E aí a gota d'água disso tudo é quando o Ares convida a Raquel pra festa da empresa, pra Alpha 3, e aí ela vai achando que finalmente vai conhecer a família, vai ficar um clima melhor entre eles, mas lá ela percebe que é a mãe dela que tá servindo o buffet, né, da festa. E isso a abala muito, e na hora que ela vai embora, ela bate num garçom e aí cai um monte de bebida no chão, faz um negócio tenso ali, muitos momentos todo mundo olha, fica um climão. E aí a Raquel culpa o Ares pelo que aconteceu, ela dá um tapa na cara dele, ela acha que ele saberia que a mãe dela tava lá, ela fica brava porque ele não contou pra família que ela ia, e aí ela também pergunta assim, você me ama? E ele não responde, então esse é um momento assim que os dois acabam meio que terminando ali. E aí é até interessante, porque a Raquel acaba culpando o Ares, mas uma coisa que não fica tão claro, mas o que eu acho que aconteceu, foi que na verdade foi o Artemis, né, o irmão mais velho do Ares, quem contratou a empresa da mãe pra trabalhar na festa. Tem um momento ali na festa que eles comentam sobre o buffet e o pai, é uma empresa nova, né? E a cena é justamente logo depois do Artemis descobrir que o Ares está trabalhando na lanchonete junto com a Raquel pra conseguir dinheiro pra pagar a faculdade de medicina. E aí depois que tem o incidente, o Artemis ainda vai pra cima e fala, essa não é a sua realidade, você não tem que ficar trabalhando numa lanchonete, você precisa perceber qual é o seu lugar. E aí ele ainda até fala que vai terminar o relacionamento dele com a Cláudia. Então eu sinto que foi tudo muito bem planejado pelo Artemis pra meio que colocar o Ares no lugar dele. Talvez não tenha ficado tão óbvio, mas foi o que eu senti. E aí então o casal acaba seguindo caminhos separados por um tempo, né? O Ares começa a focar um pouquinho mais nos estudos e se dedicar ao que a família espera dele, né? Se preparar para ir para os Estados Unidos, focar nessas negociações e nessas conversas técnicas empresariais. E enquanto isso,
a Raquel volta pra escola, né, e percebe que a relação dela com o Yoshi ainda tá muito ruim, ela fica ali bem... Os dois, basicamente, estão bem miseráveis. Eles chegam a conversar em um determinado momento no trabalho. Uma coisa que eu acho legal é que a Raquel pede desculpas por ter dado um tapa no Ares. Eles têm uma conversa muito madura, eu acho, ali, mas mesmo assim não voltam a namorar. Então, tá tudo indo muito ruim, mas ao mesmo tempo eu gosto de como esse final vai se desenvolvendo, porque mostra como eles foram realmente amadurecendo ao longo do filme. E aí a gente chega no finalzinho, o dia do baile, né, da escola da Raquel, e aí a mãe dela tá achando que ela vai e encontra a Raquel na cama chorando, falando que não vai mais pro baile. E aí a mãe dela tem uma conversa muito fofa, falando, olha, você não pode deixar perder as oportunidades, fala um pouquinho sobre o pai e incentiva ela a assumir, né, as responsabilidades, fazer o que é preciso em vez de deixar o momento passar. E é isso que a Raquel decide fazer. Então ela corre pra casa dos Hidalgo, chega lá e aí ela tenta pedir desculpa pro Ares, ela grita, mas aí o Artemis não deixa ela entrar, fica aquele momento, mas o Ares escuta. E aí o Ares vai tentar pegar o celular, a família não deixa, porque é justamente no celular que a Raquel mandou uma mensagem pra ele falando, me encontre no baile às 8. E ela vai pro baile, fica esperando ele, mas ele não consegue ver a mensagem a tempo. Quando ele vê, já passou ali um pouco do horário, mas ele vai de qualquer jeito. Só que chegando no baile, ele encontra o Yoshi na frente, né? E o Yoshi não quer deixar ele alcançar a Raquel, porque quer que ele deixe ela em paz, porque ela sofre muito por ele. E aí, nesse momento, o Ares fala, não, então, ó, você tá com um problema comigo, então desconta a raiva que você tem de mim, vamos superar. E eles vão pra piscina e o Yoshi bate no Ares. E nisso, o Ares cai na piscina. E aí é aquele momento que a gente fica tenso, porque o filme inteiro ele falou sobre como o avô dele morreu por conta da alergia ao cloro e como ele também tem alergia ao cloro. E aí a gente acha que vai ficar ruim. E aí a gente vê que a piscina tá vazia. E você fala, amém. E aí quando ele vai conseguir sair, escorrega e cai na parte da água com cloro. E aí as coisas ficam tensas mesmo. Por sorte, o Yoshi tem um momento ali de consciência, corre pra chamar a Raquel chega, consegue tirar ele da água, a emergência vem e consegue resgatar ele e levar pro hospital. Apesar disso, ele ainda é levado pra UTI, assim, em estado grave. E aí, esse momento ali de tensão, né, entre eles e quase morte, incidente, faz a Raquel perceber de fato o quanto ela ama ele. E ela tá nesse momento de ser corajosa e falar o que pensa, então ela vai até a família e fala sobre o verdadeiro sonho do Ares, né, que é ser médico, fazer medicina. Ele não quer seguir os passos da família na empresa. E por conta desse incidente, quase ter perdido um filho, né, um momento muito tenso, que faz valorizar ainda mais a presença, a família aceita com que ele vá estudar medicina. Então, quando ele sai do hospital, ele vai, se inscreve, né, na Universidade de Medicina de Estocolmo, que é a mais famosa e a melhor da Europa, que fica a 3.000 quilômetros de Barcelona. E mesmo com essa distância, os dois ainda decidem manter um relacionamento, mais uma prova aí de como eles conseguiram desenvolver, né, suas personalidades e amadurecer durante esse tempo. Eles decidem que eles vão continuar o relacionamento à distância. E aí, no momento em que a Raquel leva ele pro aeroporto, ele finalmente conta que quebrou o Wi-Fi dele de propósito pra usar o dela e ter uma desculpa pra conversar com ela. E você descobre que ele já gostava dela desde o princípio. E isso explica muita coisa. Porque, assim, uma família como os Hidalgo não ia ficar sem Wi-Fi, sabe? Eles têm muito dinheiro pra isso. Eles devem ter uns 5 Wi-Fis em casa. Tem um roteador. E, assim, se quebrasse um, no dia seguinte eles já compravam outro e tava tudo bem. Então agora finalmente tá explicado. E apenas sorte da Raquel, que conseguiu se apaixonar e ficar obcecada por alguém que também tava obcecado por ela, assim. Queria, né? Mais uma coisa que eu queria que acontecesse caso tivesse uma continuação, ou queria entender, assim, que faltou pra mim no filme, é entender de onde surgiu a obsessão e o amor ali de cada um, né? Porque eles nunca se falaram antes. Quais atitudes de cada um chamaram a atenção do outro a ponto de tornarem obcecados, né, um pelo outro? O que eles fizeram? O que eles observaram em cada um? Tem que ter algo além da aparência. Então isso é uma coisa que eu fiquei muito curiosa pra saber. Mas enfim, Ares vai pra Estocolmo e Raquel tá nessa vibe de ser mais corajosa e fazer o que precisa pra se impor ali, né? E aí o que ela faz? Começa finalmente a ler as histórias que ela escreve na aula. Então, e aí ela escreve uma história sobre ela e sobre o Ares, chamada justamente de Através da Minha Janela. E ela, assim, é super ovacionada, as pessoas adoram a escrita dela.
Então é um fim muito legal, positivo, pra mostrar ali o quanto, enfim, ela realmente agora tá determinada a alcançar os objetivos, sem deixar que a timidez ou o medo entre no caminho. E aí esse é basicamente o fim, mas antes de acabar a gente ainda tem mais uma ceninha dos dois juntos. O Ares volta rapidinho de Estocolmo pra vê-la, e eles terminam ali se beijando no quarto dela. E, enfim, é muito gostoso, eu gosto muito de como a história terminou, eu acho que mostrou a evolução dos personagens super bem, eu acho que conseguiu resolver tudo, e ao mesmo tempo deixou pontas suficientes que rendem uma sequência. A Netflix ainda não confirmou que vai ter, mas eu acredito que o filme vai fazer sucesso suficiente pra garantir essa sequência. Ainda mais porque tem livro já, né? A saga da família Hidalgo tem outros livros, então tem história pra desenvolver. Eu não li ainda, mas eu vou falar o que eu gostaria de ver nessa sequência, caso ela exista, pensando no que eu assisti no filme e o que eu já li que acontece em algumas coisas dos filmes, o que eu gostaria de ver. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre o casal, né? Eu quero muito ver como vai ser a dinâmica entre eles com esse relacionamento à distância e também ver mais sobre a rotina individual de cada um sem o outro. Primeiro, como vai ser a vida do Ares na faculdade de medicina, como vai ser os estudos, quais pessoas ele pode conhecer lá, e assim, como vai ser a relação da Raquel daqui pensando nisso, né? Ele tá conhecendo pessoas novas, será que vai ter algum ciúme? Será que vai ter alguma tensão nesse sentido? Enquanto isso, do lado de cá, a Raquel vai estar agora num momento muito mais aberto, né? Eu acho ela tá conseguindo ler as histórias que ela escreve muito mais aberta em relação a isso, e isso pode abrir muitas portas dela em relação ao futuro. Eu acho que seria um próximo filme muito importante pra ver, tá, agora ela vai fazer faculdade do quê? A escrita vai ajudar ela a entrar em algum lugar? Como que vai se desenvolver a partir daí, né? E, enfim, enquanto os dois crescem individualmente, também é legal acompanhar a evolução e a jornada juntos. E agora vamos falar da relação deles com outros personagens, né? Eu tô muito curiosa pra ver como vai ser a amizade da Raquel com o Yoshi agora. Eles voltaram a se falar, aparentemente, mas agora ela tá namorando oficialmente, ele tem um crush nela. Como ele vai lidar com isso? Será que eles vão conseguir voltar à amizade do jeito que era antes? Isso é algo que vale analisar. E também a amizade dela com a Dani, agora que elas são cunhadas, porque Dani assumiu o namoro com Apolo, que é o irmão mais velho do Ares, então vai ser legal a interação delas agora como melhores amigas e também como cunhadas, lidando com alguns problemas, né, de serem as namoradas dos irmãos Hidalgos ao mesmo tempo. Isso eu acho que vai ser bem divertido. E assim, vamos ver mais do Apolo, eu acho, com a relação da Dani, mas eu também quero ver muito mais do Artemis. O Artemis é um personagem pra mim que ele parece muito complexo, sabe? Que ele tem muitas camadas. Ele por fora parece exatamente igual ao pai, mas eu acho que ele tem muitos sentimentos reprimidos ali, que seria muito legal entender. E também saber mais sobre a relação dele com a Cláudia, né? Quem lê os livros ama esse casal, então eu quero também amar e descobrir mais sobre eles, né? Como eles ficaram juntos, como ela é a única pessoa que consegue entrar debaixo dessas camadas que ele tem por fora, e se eles vão se assumir em determinado momento. A gente vê que no finalzinho do filme eles dão a mão, né? Então eles voltam a se relacionar. Enfim, como essa decisão do Ares de estudar medicina também vai abalar, porque a responsabilidade vai cair muito mais sobre ele. Então tem muitos detalhezinhos aí que eu acho que vai valer a pena desenvolver o Artemis. E aí, falar um pouquinho mais dos pais, né? Eu quero ver muito mais da mãe da Raquel. Eu acho que ela é uma personagem muito fofa, assim. Ela não tem um defeito, né? Nossa, apoia muito a filha. Mas ao mesmo tempo eu também quero que ela se imponha um pouco mais, né? Parece que ela dá muita liberdade pra Raquel. Talvez seja interessante ver se ela impõe algum limite também. E também um pouco mais do pai, né? Apesar dele ter falecido, a gente sabe como ele influencia na vida da Raquel, como ele é importante pra ela. Então descobrir um pouquinho mais de como foi a relação entre eles, enfim, como foi a morte. Eu acho que tem muita coisa ali que dá pra aprofundar. E depois dos pais da Raquel também acho legal falar um pouquinho mais sobre os pais do Ares, né? Será que eles mudaram mesmo? Será que ter deixado o Ares estudar medicina, agora os pais são bonzinhos e vão deixar ele fazer o que quiser? Eu acho que não. Acho que talvez eles sejam ainda mais duros com o Artemis ou com o Apolo, por exemplo. E a gente viu os dois se beijando no final do filme, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o relacionamento deles, o casamento deles tem problemas, né? Então será que a gente vai ver alguma coisa sobre o casamento deles sendo abordada ali? Eles vão separar, vão decidir se acertar de vez? Eu acho que podem ser alguns assuntos interessantes pra gente ver nesse próximo filme aí.
E aí, por último, uma coisa que eu quero muito ver nessa sequência é mais sobre os melhores amigos do Ares, né? Eu tinha falado já no vídeo que eu subi aqui em outubro, que era tudo que você precisa saber sobre o filme, que esses personagens eram muito importantes na saga criada pela Ariana Godoy, mas eles acabaram não aparecendo tanto no filme, né? Então talvez eles fiquem mais pro segundo. E olha só, tem um traço muito importante do Marcos, que ele desenvolve um crush pela Raquel. E aí eu tava pensando aqui nas teorias, né? E eu falei, e se o Ares, com a distância, virar pro melhor amigo e falar, ó, fica de olho nela, cuida dela, se aproxima, tipo, fica ali cuidando dela pra mim, basicamente. E nesse momento for quando o Marcos desenvolve um crush por ela. Eu acho que isso tem chance de acontecer, enfim, é uma teoria que eu joguei, mas pode acontecer. E ao mesmo tempo, a Sammy, que é a outra melhor amiga dele, também pode desenvolver uns ciúmes agora, né? Ela era uma das únicas mulheres na vida dele, agora ele tem outra, e eu acho que ela vai se sentir meio ameaçada por isso e não vai ser tão amigável com a Raquel. Então ela vai ser aquela personagem que pode causar algum conflito ali por não gostar tanto dela. Então eu acho que ter a presença dos dois fortes numa sequência pode movimentar bastante a história, e por isso que eu espero que isso aconteça. Bom, é isso. Vocês já assistiram ao filme? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo quais são suas expectativas para a sequência também. Vocês concordam com o que eu falei aqui? Esperam mais coisas? Esperam algo diferente? Enfim, comenta tudo. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo, mandar esse vídeo para algum amigo que pode ter gostado do filme também, ou pode querer saber mais sobre o que vai acontecer no futuro. Se você já leu o livro, comenta aqui se eu acertei nas teorias ou não tem problema de spoilers, né? Aqui os comentários já fiquem alerta, então, que pode ter spoilers. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda forem inscritos, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!